Doutor Álvaro Costa, a Procuradoria-Geral da República denunciou ontem o ex-presidente Jair Bolsonaro. Na verdade, foram mais de 30 pessoas denunciadas, dentre elas o ex-presidente Jair Bolsonaro. A eles são imputados os seguintes crimes: organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima, e deterioração do patrimônio tombado. É a primeira vez que o Bolsonaro é denunciado oficialmente e criminalmente perante o Supremo Tribunal Federal. Doutor Álvaro, já era de se esperar essa denúncia da PGR, e o que é que o senhor acredita que esse fato traz para a corrida eleitoral de 2026? Qual foi a avaliação do senhor em relação a essa denúncia da PGR? É aquela cortina de fumaça, né, Abdias, para o atual momento que o país vem passando, né? Com a inflação nas alturas, como foi ressaltada por Saulo, com a perda de valor da moeda brasileira, a perda do poder de compra do brasileiro, e aí o Procurador-Geral da República vem fazendo seu dever de casa, né? Criou essa cortina agora com a denúncia que é baseada única e exclusivamente na teoria do domínio do fato, isoladamente, sem outras provas robustas que possam dizer que há a participação efetiva do ex-presidente Bolsonaro nesses fatos do 8 de janeiro, né? A gente tem que entender isso aí. A teoria do domínio do fato, antes que se diga e venham se aplaudir o que está acontecendo, eu quero lembrar a vocês, senhores, eu quero lembrar quem está nos assistindo, que os maiores juristas brasileiros, inclusive Cacai, que foi citado aqui, teceu severas críticas quando essa teoria foi aplicada lá atrás, nas condenações do Mensalão, nas condenações do Petrolão, da Operação Lava Jato. O próprio ministro Lewandowski, né, que hoje é o ministro da Justiça do Supremo Tribunal Federal à época, ele também teceu duras críticas a essa teoria que foi criada, sabe quando, Abdias? Lá em 1939 foi quando se ouviu falar dela a primeira vez, através de Enzel e depois Karl Roxin, jurista alemão, depois de 1940. Veja só, o Código Penal é de 1940. Se falou nessa teoria antes do Código Penal. Depois ela foi amplamente discutida através de Roxin, doutrinariamente. E aí a gente tem ela hoje sendo ressuscitada, porque ela só existe hoje na cabeça do Ministério Público, né? Agora a gente está falando do Ministério Público Federal. É onde essa teoria é aplicada, né, nas denúncias do Ministério Público, como foi aplicada a última vez lá em 2013, nas denúncias do Mensalão, da denúncia da Lava Jato, né, mais na frente, e agora ele traz ressuscitando essa teoria aí. Veja só. Então, aquelas pessoas que foram críticas da teoria do domínio do fato lá atrás, né, nas condenações que eu já citei aqui, hoje elas vão aplaudir. Você vai ver aí inúmeros juristas, e eu posso fazer aqui um artigo com vários recortes dos juristas que fizeram críticas severas à aplicação dessa teoria naquelas condenações. Mas hoje ela vai ser ressuscitada. Então, eu volto a dizer aqui, se nós não estamos no tempo de vingança, né, de uma justiça vingativa, eu não sei onde é que nós estamos mais. Eu tenho dito, o governo que aí está tem um plano de vingança e não um plano para o povo. E aí eu vou tecer as minhas considerações. Vocês já viram que eu sou totalmente contra a aplicação dessa teoria, porque ela isoladamente não tem o condão de denunciar que são méritos disso, muito menos condenar ninguém, como ela foi amplamente discutida e sofreu as críticas severas que eu já falei aqui. Bom, vamos trazer então o Saulo. Caiu a conexão do Saulo, foi isso? Daqui a pouco o Saulo volta conosco. Luciano Amorim. Agora existe uma tramitação, inclusive, né? A denúncia vai para o Supremo Tribunal Federal, que começa a fazer um julgamento ali na primeira turma do Supremo, que são 5 ministros, e aí depois é que vai a plenário. Bom, quero te ouvir sobre os desdobramentos e qual o impacto dessa denúncia feita pela PGR para aquele sonho que os torcedores do presidente Jair Bolsonaro têm de que ele dispute a eleição. Isso dificulta ainda mais essa possibilidade de disputar a eleição em 2026, Luciano? É um processo, né, Abdias? É um processo moroso, demorado, naquela velocidade lenta da justiça, mas que a gente tem que confiar que esse processo é o correto, né, e que vai seguir aí o seu caminho. Me incomoda um pouco, Abdias, e antes eu preciso, ao mesmo tempo em que faço essa crítica ao doutor Álvaro, quero dizer que não é uma crítica direta a ele, porque eu não sei qual era a posição dele na
julgamento lá do Mensalão, onde essa tese foi amplamente utilizada, né? Mas que está sendo engraçado ver a extrema-direita, ver esse pessoal que sorriu muito, né? E que comemorou bastante a condenação de eminentes membros do Partido dos Trabalhadores, de gente que não tinha nada a ver com a situação e que foi condenada unicamente por essa teoria do domínio do fato. E aí o doutor Álvaro tem razão, aplicada, inclusive, pelo então ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, que hoje é ministro da Justiça do Lula. Muita gente riu naquela época e achou maravilhoso e disse que essa tese era extremamente aplicável, né? E hoje vê absurdo desse tipo. Então, tá vendo? Achar ela corretamente e agora achar que ela é exagerada, né? É complicado essa mudança de opinião de casos diferentes, né? Eu tenho um exemplo claro, Abdias, do ex-presidente do PT, o José Genuíno. José Genuíno teve que ter advogado pago pelo PT porque não tinha dinheiro para pagar advogado. José Genuíno é o cara que enriqueceu, segundo o julgamento do Mensalão, unicamente porque era presidente do partido, assinar a documentação. Não tem até hoje sequer uma casa própria. O José Genuíno vive da aposentadoria da Câmara dos Deputados, mas foi condenado lá em 2012, 2011, por conta dessa teoria, de fato que agora está sendo utilizada contra o Bolsonaro. Aliás, Abdias, a gente precisa dizer aqui que não é somente a teoria do domínio do fato. Acho que até que o doutor Álvaro pode esclarecer isso com mais especificidade, porque foram muitas denúncias e essa denúncia da PGR, Abdias, é basicamente aquilo que a Polícia Federal investigou. Ações claras o candidato a vice-presidente do Bolsonaro sendo um dos gestores desse processo de golpe de Estado. Tem uma agenda do ex-ministro general Augusto Heleno, que era o homem da inteligência do Bolsonaro, onde ele também organiza vários atos desse tipo. Você tem aí a participação direta de comandantes das Forças Armadas, Abdias, comandantes que tomaram esse posicionamento golpista apoiando presencial com o da República Jair Bolsonaro. Então, como é que vai se dizer que é teoria de domínio do fato se há a presença física do presidente, se há as paz do ex-presidente Jair Bolsonaro nessa tentativa de golpe? Então, a PGR, ela basicamente reproduziu e repercutiu a denúncia que foi levantada pela Polícia Federal. Vai haver mais um momento de defesa, de apresentação de provas, como é próprio da democracia, mas, sem dúvida nenhuma, o presidente Jair Bolsonaro está envolvido até o pescoço, Abdias, com todas essas denúncias. Ângelo Farias, obrigado, Luciano. O Luciano finaliza dizendo: Bolsonaro está envolvido até o pescoço. E você acredita nessa tese também? Porque é uma denúncia da Procuradoria-Geral da República, embasada em investigações da Polícia Federal. Dá para dizer o contrário, Ângelo, de que é invenção, algo dessa natureza? Bom, o ônus de quem acusa é quem tem que também ter as provas para acusar, né? A gente não viu até agora nenhuma prova contundente que o Bolsonaro tem o dedo, tem a fala dele, tenha todo um entusiasmo dessa tentativa de golpe que tanto a esquerda coloca, porque desde que o Lula ganhou, que só fala nisso, né? Não tem outro assunto, é o golpe, é o golpe, é o golpe, porque o governo não consegue fazer nada para mudar esse país, mas antes está piorando a situação econômica do país. Então o blefe do governo é ficar com essa história de golpe. Agora, a Procuradoria-Geral da República toma essa decisão, fica feliz os esquerdistas, né, porque comemoraram ontem dentro do Congresso, fica a revolta do pessoal da direita, porque existe uma perseguição política desde que o Bolsonaro é presidente, isso é claro, e existe aquele eleitor que não está nem aí, né, se é Bolsonaro ou Lula. Ele quer que o país ande, né, ele quer que o país avance, independentemente de política. E é isso que os candidatos irão brigar em 2026, por essa grande porcentagem que também não decidiu em quem vai votar, nem escolheu nenhum lado nem o outro. Agora, essa bola do Bolsonaro, eu já cantei há muito tempo. Vocês lembram o que eu disse? Por que não prende Bolsonaro hoje? Por quê? Porque eles vão deixar, veja como é a cronologia, eles vão deixar para prender o Bolsonaro no segundo tempo, ali no final do segundo semestre desse ano, ou no início do primeiro semestre do ano que vem. Por quê? Porque você tira, o principal personagem da direita fica preso, não vai disputar as eleições, o cara não vai conseguir articular politicamente, então vai surgir novos personagens políticos, que vai ficar mais fácil, vamos supor assim, para o Lula, para o grupo do Lula, vencer as eleições. Porque é isso que a gente está vendo na cara dura, né? A justiça brasileira, essa que está aí
tem a credibilidade do povo brasileiro? Não tem. Faça uma pesquisa aí na rua, perguntando se as pessoas confiam no Supremo Tribunal Federal. Como é que a gente vai confiar no Supremo que, nesses 3 anos de mandato do Lula, todo ano senta na casa de um ministro para jantar com o presidente da República? Agora, imagine você, tinha um jantar ontem do presidente Lula com os ministros do Supremo, no dia que o Bolsonaro, né, seria denunciado pela Procuradoria-Geral da República. Imagine se fosse o Bolsonaro presidente e o Lula fosse o suspeito da história. Como é que seriam as manchetes hoje? Bolsonaro senta com o ministro do Supremo no dia em que Lula vira réu na Procuradoria-Geral da República. Então, esse é o país que a gente vive, onde o ministro do Supremo Tribunal Federal fala perdeu mané, vão lá para as faculdades comemorar a vitória da esquerda brasileira. Então, como é que a gente vai acreditar na imparcialidade do Supremo Tribunal Federal como esse? A gente já sabe o final da história. Bolsonaro vai ser condenado, vai ser preso, e essa história todo mundo já sabe. Não precisa ser nenhum inteligente politicamente para entender isso. Bom, Saulo Oliveira, é contigo. Saulo, a sua opinião sobre essa denúncia da PGR? Serei rápido, Abdias. Vou copiar e colar o comentário que fiz ontem. Adianta falar do que tem aí, ou adianta dizer o que existe dentro de provas e tudo que aconteceu em relação à participação do Bolsonaro nessa questão do 8 de janeiro, ou em tantas outras frentes do que o Bolsonaro disse, do que o Bolsonaro articulou, incitou. Adianta falar sobre isso se na cabeça de quem defende não é verdade, né? A gente viu o 8 de janeiro televisionado e tem gente que diz que ele não aconteceu, que não foi nada daquilo que a gente viu. Então, falar o quê? Né? Esperar que a denúncia seja aí apurada, que se investigue, que o Bolsonaro tenha direito à ampla defesa, que siga o rito democrático e que se dê o resultado que se tenha que dar, né? Porque falar o que aconteceu não adianta. E como eu disse ontem, são 2 pesos e 2 medidas. Quando é favorável para que eu defenda, eu arrumo um argumento até debaixo de uma pedra. Quando não é, né, eu fico em cima da pedra e escondo o que está por baixo. Então, segue o jogo, Abdias. Buscou o contato veio. Bom, lá no nosso canal no YouTube, quero agradecer ao professor Cabral, ele está nos ouvindo em Mangabeiras, o Lavines, sempre participa conosco também, Luiz Melo também está ligado conosco. Obrigado à nossa audiência. Olha, ontem, vamos mudar de pauta, a gente vai acompanhar os desdobramentos, o Luciano ainda quer falar sobre esse tema, a gente vai acompanhar os desdobramentos e ver o que é que vai acontecer daqui para frente. Luciano Amorim, é contigo. É só uma questão que me incomoda um pouco, porque a gente aqui é responsável pelo que fala, né? E as pessoas ouvem isso aqui e muitas vezes as pessoas interpretam. Eu sou cobrado diariamente sobre o que a gente fala aqui, porque as pessoas, obviamente, levam a sério o que fala aqui. E me incomoda um pouco a ideia de a Procuradoria-Geral da República, o Supremo Tribunal Federal, lançar essa denúncia sobre o presidente Jair Bolsonaro, seria, como o doutor Álvaro falou, uma cortina de fumaça para encobrir problemas de gestão do governo federal. Essa ideia de governo federal, Supremo Tribunal Federal, Procuradoria-Geral da República fazem um governo a 4 mãos, a 6 mãos, né? São instituições autónomas, são instituições que vão de forma autônoma. O procurador Paulo Gonet está sendo cobrado para lançar essa denúncia aí há meses. Não entendi o porquê de ter sido lançada ontem, mas podia ter sido hoje, amanhã, semana que vem, semana passada. É uma denúncia necessária para o país e me incomoda um pouco essa ideia de que há esse puxadinho, né, isso aí, entre Supremo Tribunal Federal, Governo Federal e Procuradoria-Geral da República. Isso não existe. E se existe, é um crime gravíssimo, Abdias, porque as instituições têm que funcionar de forma autônoma, né? Muito obrigado, Luciano. Pois não, doutor Álvaro? Vou à réplica porque eu fui citado. E me incomoda um pouco também, viu, Luciano? Ver essas pessoas que hoje estão defendendo aí o Procurador-Geral da República serem as mesmas pessoas que criticavam o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, dizendo que ele engavetava denúncias, processos contra Bolsonaro. São essas mesmas pessoas que hoje estão aplaudindo, né,
Isso daí criticava o procurador Augusto Aras. Eu quero dizer a você o seguinte também, para sossegar o seu coração, que eu fui um crítico ferrenho da aplicação da teoria do domínio do fato lá na condenação do presidente Lula e de outras autoridades daquela época. Fui porque eu sempre estou do lado da justiça e eu gosto de estar sempre do lado daquilo que é certo e que a minha consciência manda, né? Embora não ser partícipe do governo de esquerda, mas eu fui crítico e continuo sendo crítico e serei até o final, porque é uma teoria que só é pensada na cabeça do Ministério Público e foi aplicada lá atrás irrestritamente e contou com crítica do ministro Lewandowski, embora a gente tenha dito que ele julgou favoravelmente, ele foi o crítico da aplicação dessa teoria naquele julgamento da Lava Jato e do Mensalão. Só para a gente deixar bem claro isso aí. Então vamos seguir nesse tema, porque o tema é propício, né? A gente vai ficar nesse tema, já são 8h08, Ângelo Farias pede a palavra também. Ângelo Farias, seu momento para dar sequência a esse tema. Não, só reforçando essa fala do Álvaro, ontem foi muito dita também pela imprensa nacional, né? Uma cortina de fumaça em pleno momento que o governo está em crise, que a popularidade do presidente está caindo. Eu vi essas falas na CNN, eu vi na Globo News, né? Para o governo aproveitar esse momento, seria essa tese, né? Aproveitar esse momento que o Bolsonaro entra na mídia com essa imagem negativa para o governo tentar usar desse fato para poder se tranquilizar ali e inventar uma moda nova para poder sair da baixa situação que está o governo hoje. Então, a imprensa nacional também deu esses fatos ontem, né? Olha, em pleno momento que o governo está em decadência na popularidade, onde o governo está com dificuldades, um fato novo para a oposição. Desgastar a imagem do Bolsonaro, desgastar a imagem da direita brasileira. Então, são esses fatos que ninguém também deixa de ser tolo para não cair nessa conversa de que as coisas acontecem, né, como um quebra-cabeça. Olha, esse negócio está ruim aqui, vamos botar outra peça aqui para poder ver se alavanca a imagem do Lula. Então, tem muito disso. E a imprensa nacional também falou muito disso ontem, dessa cortina de fumaça. Muito bem, muito bem. Mais alguém quer falar? Doutor Álvaro, de novo. Vamos lá, doutor Álvaro. Pois não? Dias. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa de uma autoridade aqui do Estado e vamos assim, sabidamente de esquerda por todo mundo, e eu discutia a respeito dessa prisão do passado do presidente Lula, né, do atual presidente Lula. Eu dizia, bicho, eu acho que nós somos, fora a Venezuela, que andou prendendo aí presidenciáveis, candidatos, etc., o único país a prender um ex-presidente da República. Eu estou falando isso para a gente não cometer os mesmos erros do passado. É como se você jogasse a democracia no lixo. Ou dissesse assim, a população brasileira em geral não sabe o que faz na hora de votar. Porque você prendeu um ex-presidente que foi escolhido, né, de qualquer maneira, nas urnas, né, depois, em operações duvidosas com relação à teoria do domínio fato, que a gente já falou, e a gente cometeu o mesmo erro agora no presente. É uma coisa muito séria a ser pensada. É como a gente jogasse todo o sistema, né, de eleição, todo o sistema político brasileiro no lixo, né? Porque o povo brasileiro parece que não sabe escolher pessoas que venham a comandar o seu país com decência. Só isso. Obrigado, doutor Álvaro. Parece meio como uma partida de futebol, né? Que tem dois clubes jogando e o juiz que está apitando, ele é um juiz que, para alguns, é considerado um juiz, como é que chama o nome? Suspeito, né? Enfim, que torce para um dos lados. Meio perigoso isso, né? Essas questões, porque aí a gente vira uma república de fato, como se fala no vocabulário político, vira uma república de banana. A gente não vai acreditar mais em nada, não adianta nem votar, né? Quem acredita que é dessa forma, acho que não adianta nem votar, porque não acredita nas instituições, não acredita mais em nada. É meio complicada essa situação. Eu agradeço ao Ângelo, ao Saulo, ao Luciano e ao doutor Álvaro por essa análise. E é um assunto que com certeza vai repercutir muito nos próximos, porque é o seguinte, se o presidente Bolsonaro for preso, por exemplo, o argumento de quem o defende é de que é perseguição política e que não houve crime nenhum. Do outro lado, é uma torcida gigante para que ele seja preso. E a gente esquece o ponto fundamental, que é cometeu crime? Se cometeu crime, não importa se é o Bolsonaro, se é o Lula, se é qualquer cidadão, a lei não é para todos, né? Essa análise eu acho que é muito importante para além das paixões, analisar os fatos concretos. Mas sigamos em frente acompanhando esses desdobramentos.